No quarto domingo de maio, dia 23, nós vamos comemorar o Pentecostes. E nessa ocasião, nós celebraremos a histórica descida do Espírito Santo sobre a igreja. Pensando nisso, nós, os pastores aqui de Moema, decidimos apresentar, nos domingos que antecedem essa festa, uma série de mensagens intitulada Enchei-vos do Espírito. E em torno deste tema, nós desejamos tratar das seguintes questões: o que é uma vida cheia do Espírito Santo? Quais são os obstáculos a uma vida cheia do Espírito? Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? E quais são as marcas ou as evidências de uma vida cheia, plena do Espírito Santo de Deus? Nesse momento, eu gostaria de convidar você para mais uma breve oração, pedindo a orientação e a direção do Senhor para esse tempo de reflexão da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nós suplicamos a Ti a iluminação, a direção, a unção, o poder do Espírito Santo, Senhor, na leitura, na compreensão da Tua palavra e principalmente na aplicação e na prática daquilo que haveremos de ouvir ao longo deste mês. Ó Deus, vivifica-nos. Ó Deus, transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor, no texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versos de 18 a 21. Efésios capítulo 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, uma vida cheia do Espírito Santo é a vontade de Deus para cada um de nós. Ela não é monopólio de uma elite espiritual, nem tampouco um privilégio reservado a apenas aqueles que ocupam cargos na igreja. Muito pelo contrário, a plenitude do Espírito é para todos os cristãos, independentemente de sexo, cultura, posição social, idade ou tempo de igreja. Se você é um novo convertido, a palavra de Deus para você é: enchei-vos do Espírito. Se você tem 80 anos de conversão, a palavra do Senhor continua sendo: enchei-vos do Espírito. E como disse apropriadamente alguém, a vida cheia do Espírito não é uma edição especial de luxo do cristianismo. Ela faz parte do plano total de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para você. Contudo, quando você, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, para a nossa experiência cristã, será que nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo?
ao voltarmos a nossa atenção para o texto lido, nós vamos observar aqui 2 imperativos. O primeiro imperativo, para não nos embriagarmos com vinho. Paulo não proíbe o uso, mas o abuso. O segundo imperativo é para sermos cheios do Espírito. E veja, trata-se de uma ordem, não de um mero conselho ou uma boa sugestão. A ordem é dupla. Não ficarmos embriagados, no sentido negativo do imperativo, mas há um imperativo na forma positiva: enchei-vos do Espírito. E cada um de nós, cabe a cada um de nós obedecer igualmente, tanto um quanto o outro. Se é pecado nos embriagarmos, é pecado também não vivermos cheios do Espírito. Notem ainda que o apóstolo Paulo, ele estabelece uma comparação entre esses 2 imperativos através da conjunção adversativa, o mas. Olha que interessante. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Haveria, por acaso, alguma semelhança entre uma coisa e outra? Eu penso que é possível ver aqui uma semelhança, ainda que superficial, entre estar embriagado e estar cheio do Espírito. É com muito cuidado que nós podemos estabelecer essa comparação em termos de semelhança. Escutem bem. Se uma pessoa está bêbada, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool, pois emite sinais em seu comportamento, nas suas atitudes, no modo como ela fala, de que ela se encontra embriagada. Por outro lado, se alguém está cheio do Espírito, dizemos que ele ou que ela está sob a influência do Espírito Santo, pois manifesta sinais dessa plenitude no seu caráter, nas suas ações. Porém, irmãos, é necessário que imediatamente afirmemos o seguinte: a intenção de Paulo nesse texto, ao comparar a embriaguez à plenitude do Espírito Santo, não foi enfatizar a semelhança que pode haver entre esses 2 imperativos, mas sim as diferenças e os contrastes entre eles. Então, nosso alvo, na reflexão desta manhã, dando início a esta nova série de mensagens, será identificar quais são esses contrastes e, a partir deles, responder a seguinte questão: o que é, afinal, uma vida cheia do Espírito Santo? Então vamos lá. Nós sabemos que a pessoa embriagada não tem controle sobre si mesma. Ela perde o equilíbrio e a noção dos seus limites. Segundo alguns estudiosos, neste texto, Paulo estaria se referindo, ainda que indiretamente, à embriaguez que tomava conta dos adoradores de Baco, o deus do vinho, também chamado de Dionísio.
Os atos religiosos realizados em homenagem a Baco eram famosos pelo alto consumo de vinho entre os participantes. Ao longo da cerimônia ou da festa, que era intitulada de bacanalha, as pessoas passavam por vários estágios de embriaguez. E uma vez embriagados, completamente embriagados, eles entravam numa espécie de transe, descambando para a anarquia, a desordem, brigas e orgias. É daí que vem do culto a Baco, que vem a origem do termo bacanal. Pois bem, essa embriaguez, naquele contexto cultural, descambava, como falamos, em orgias, em devassidão. Por isso é que Paulo resume tudo isso numa única palavra, quando ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, no qual a nova versão internacional vai traduzir como libertinagem. Há um desperdício aqui, há uma destruição, e é isso que resulta da embriaguez, de uma pessoa estar tomada pelo álcool. Provavelmente, muitos daqueles para quem Paulo escreveu esta carta tinham sido adoradores de Baco antes de se converterem à fé cristã. E como cristãos, eles não mais deveriam se encher de vinho, perdendo o autocontrole e cometendo toda a sorte de desatinos. Ao contrário, deveriam agora buscar a plenitude do Espírito Santo, a fim de viverem com equilíbrio, autocontrole e domínio próprio. Inclusive no modo como cultuam a Deus. Por isso é que na sequência do texto, o apóstolo Paulo elenca o modo como os cristãos cultuam a Deus quando estão plenos do Espírito Santo. Diferentemente dos adoradores de Baco, os cristãos cheios do Espírito, diz Paulo, falam uns com os outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Os cristãos cheios do Espírito dão graças a Deus por tudo e se submetem uns aos outros no temor de Cristo. Aos coríntios, que também conheciam o culto a Baco, o apóstolo Paulo dirá que o culto cristão deve ser feito com ordem e decência, e tudo para a edificação. O reverendo John Stott, comentando esse texto, Efésios 5,18, ele afirma o seguinte: é um sério erro supor que estar cheio do Espírito Santo seja um tipo de embriaguez espiritual em que perdemos o controle de nós mesmos. Pelo contrário, o autocontrole ou o domínio próprio é a qualidade final mencionada como sendo fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Domínio próprio. E o reverendo John Stott conclui: sob a influência do Espírito Santo, não perdemos o controle, mas o ganhamos. Portanto, à luz do que dissemos até aqui, nós já podemos tentar, ou estamos em condições de tentar responder a pergunta inicial: o que é uma vida cheia do Espírito? Uma vida cheia do Espírito é uma vida
de autocontrole, de equilíbrio e domínio próprio. Isso significa, irmãos, que em todas as áreas da nossa vida e diante de todas as situações, o cristão cheio do Espírito deve manifestar autocontrole, equilíbrio e domínio próprio. Se ele está cheio do Espírito Santo de Deus, então a sua mente está sob controle, os seus pensamentos. Então as suas emoções estão sob controle, o seu corpo está sob controle, os seus apetites, a sua língua está sob controle, o seu temperamento. Me lembro no início da minha vida cristã, da minha caminhada cristã, um dos primeiros livros que abençoou muito a minha vida, que me ajudou a compreender a ação do Espírito Santo, foi um livro que talvez muitos de vocês já tenham lido. Temperamento Controlado pelo Espírito. Nesse livro o autor trabalha com aquilo que a gente chama de os 4 tipos de temperamentos, né? O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E eu sempre fui muito para o melancólico. E é muito interessante como ele aplica a plenitude do Espírito Santo na perspectiva de cada um dos temperamentos, escolhendo personagens bíblicos para tratar de cada um deles. Esse livro abençoou muito a minha vida, pois me fez compreender que o Espírito Santo trabalha com cada um de nós, respeitando a nossa individualidade, respeitando como somos. E cada um, independentemente se você é um tipo colérico, fleumático, melancólico, cada um pode ser cheio do Espírito Santo e ter o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, tudo isso que nós estamos falando sobre domínio próprio, sobre autocontrole, nada mais é do que falarmos sobre uma vida em santidade. É impossível vivermos uma vida santa sem estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero lembrar que santidade na Bíblia é o processo através do qual o Espírito Santo vai trabalhando, vai agindo em cada um de nós, para, a fim de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Isso que é santidade. É o Espírito trabalhar na minha vida e na sua vida, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, aí está uma primeira tentativa de resposta. O que é uma vida cheia de Espírito Santo? É uma vida de autocontrole, de domínio próprio, de equilíbrio. Vamos para a segunda. Aqui eu quero me valer agora de um outro autor, um grande pregador inglês, que também era médico. Ele era pastor e médico, o Dr. Martin Lloyd-Jones. No livro que ele escreve sobre a carta de Paulo aos Efésios, comentando esse versículo 18 do capítulo 5, ele afirma o seguinte: médico, ele é médico, então ele pode falar isso com propriedade. O álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. O álcool deprime primeira e principalmente os centros mais altos de todos do cérebro. E deprimindo o cérebro, o álcool tira da pessoa o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o equilíbrio e a capacidade para avaliar corretamente as coisas. Continua o Dr. Martin Lloyd-Jones. O que o Espírito Santo faz
exatamente o oposto. Aspas para ele. Se fosse possível colocar o Espírito Santo num manual de farmacologia, eu o classificaria entre os estimulantes, porque é a esta categoria que ele pertence. Realmente, ele estimula mesmo, estimula todas as faculdades, a mente, o intelecto, o coração e a vontade. Eu não coloquei como segunda divisão que uma vida cheia do Espírito é uma vida estimulada pelo Espírito. Eu não quis ser tão pretensioso e tão ousado assim. Mas eu recorri a um termo que é aplicado ao Espírito Santo de Deus e que, num certo sentido, tem a ver com aquilo que o Dr. Martin Lloyd Jones falou. Qual é o termo? Qual o título que é dado ao Espírito Santo? Ele é o Consolador. Ele é o nosso Paráclito. Ele é aquele que nos encoraja. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos anima. Então, nesse sentido, eu creio que nós podemos, de modo legítimo, dizer que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida encorajada, animada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo Consolador, Ele nos ajuda, Ele nos encoraja a enfrentar qualquer que seja a situação, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a crise, como essa que estamos enfrentando agora em decorrência da pandemia. Aliás, eu li recentemente um artigo que trata do aumento da ingestão de álcool na pandemia. E esse artigo trouxe alguns dados preocupantes, como o que foi revelado por uma pesquisa feita em dezembro de 2020, pela Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins e da Universidade de Maryland, que diz o seguinte: 60% das pessoas que responderam a uma enquete online relataram que o seu consumo de álcool havia aumentado. E para a metade dessas pessoas, a principal causa do aumento foi o estresse gerado pela pandemia. Ou seja, para combater, para lidar com o estresse da pandemia, eles começaram a consumir muito mais álcool. Continua o artigo dizendo que quem se sentia muito ou extremamente estressado, bebeu mais em mais dias da semana. E no Brasil, existe algum dado? Sim, nessa mesma pesquisa, nesse mesmo artigo, nós ficamos sabendo de uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde, divulgada também no final do ano passado, que mostrava um aumento de 42% no consumo de álcool no Brasil durante a pandemia. É nesse contexto, irmãos, que nós estamos vivendo, de crise, de estresse, de ansiedade, de isolamento social, muitas vezes de desesperança. É nesse contexto que nós somos lembrados de que, como cristãos, nós não precisamos recorrer ao álcool, seja para lidar com estresse, seja para lidar com ansiedade, seja para tentar esquecer os problemas, ou até mesmo ganhar coragem para enfrentá-los. Nós temos um recurso incomparavelmente melhor, mais poderoso e gratificante. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e que quer nos encher com a sua presença,
Ele nos fortalece, Ele nos encoraja, Ele nos anima. E aqui eu preciso dar uma palavra. É claro que há situações em que as pessoas estão tão enfraquecidas para recorrer e para buscar essa força espiritual, que muitas vezes elas precisarão ser ajudadas nesse sentido. E é por isso que nós estamos trabalhando com esta série de mensagens, para lembrá-los disto. Mas também não ignoramos que em muitas ocasiões você precisará de ajuda médica, de ajuda psicológica também. E isso também são recursos que Deus concede para que enfrentemos esse momento de crise pelo qual estamos passando. Mas aqui já colocamos a segunda resposta para a nossa questão. O que é uma vida cheia do Espírito? Já dissemos. Em primeiro, é uma vida de autocontrole, domínio próprio e equilíbrio. Segundo, é uma vida encorajada pelo Espírito. Vamos para o nosso terceiro ponto. Aqui o apóstolo Paulo, nós não temos essa condição de observar isso no português, mas aqui Paulo usa nos dois imperativos, já que estamos falando de contrastes, dois presentes. O primeiro presente, ele diz assim, e é imperativo, na forma imperativa, não vos embriagueis com vinho. É uma ação só. Mas quando ele vai falar do Espírito, ele vai colocar no presente contínuo. É como se Paulo dissesse assim, não vos embriagueis com vinho, mas continuem se enchendo do Espírito. Até porque uma pessoa que vive constantemente se embriagando, ela vai a óbito. É bem verdade que muitas pessoas, infelizmente, e a gente diz isso com muita tristeza, passam boa parte do dia embriagadas. Não deveria ser assim. Claro, precisam de ajuda. Mas quando Paulo fala da plenitude do Espírito, ele vai falar, olha, não existe nenhuma contraindicação. E aí eu quero novamente trazer aqui uma palavra do reverendo John Stott. Quero citá-lo novamente. Ele diz o seguinte, a plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pelo continuado crer e pela continuada apropriação obediente. Em outras palavras, eu e você temos necessidade de encher-nos do Espírito e continuar ficando cheios todos os dias e em todos os momentos do dia. Temos que ser cheios do Espírito de manhã, de tarde e de noite. Sim, esta é a vida cristã normal. Essa é a vida cristã normal do crente. É uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque está dito aqui, continuem se enchendo do Espírito Santo. Eu acho muito inspirativo e convidativo aquilo que Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, escreveu acerca dos cristãos de Antioquia. Olha que coisa bonita, Atos 13:52. Que aqueles cristãos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vejam, as duas coisas estão intimamente ligadas. O reino de Deus não é comida e bebida, mas alegria, paz no Espírito Santo. E essa é a vida cristã normal.
é transbordarmos de alegria e do Espírito, irmãos. Porque é isso que está sendo disponibilizado por Deus para mim e para você. Nada mais, nada menos. É uma vida plena do Espírito. É isso que Paulo está dizendo a mim e a você. A vontade do Senhor é que nós vivamos vidas cheias do Espírito Santo. Não uma vez ou outra. Todos os dias. Amanhã, segundona, viva cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui me ocorre agora uma palavra que o pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer: a plenitude de ontem não vale para hoje. Hoje, seja cheia do Espírito Santo. Talvez lá na sua vida passada cristã, você viveu assim, mas hoje você não está vivendo essa plenitude. Então eu quero concluir a minha palavra. Escute bem. Se você, até agora, tem ignorado o maravilhoso privilégio de viver uma vida cheia do Espírito Santo, ou se devido a algum pecado não confessado e não abandonado, você perdeu a plenitude do Espírito Santo, confesse agora mesmo, e peça que o Espírito Santo encha todo o teu ser. Sim, faça isso agora mesmo. E se você está vivendo uma vida derrotada, infrutífera, sem alegria, enchei-vos do Espírito. E se você já está vivendo uma vida cheia do Espírito, continue sendo cheio dele, a cada momento, a cada dia. Enchei-vos do Espírito. Que Deus te abençoe.